entre os discípulos, e os discípulos entre os que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada dos que haviam comido. Então, presta atenção. Então, qual que foi o resultado? A reação dessas pessoas. Então, aqueles homens viram o milagre que Jesus fizera e disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Porém, sabendo Jesus que viriam a arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele somente. Esse milagre, que é a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, dos peixes, está registrado em todos os evangelhos. Isso quer dizer que foi um milagre que causou um grande impacto na vida dos discípulos. Mas por quê? Porque veja o que aconteceu. O Senhor estava rodeado de uma multidão. Nos outros evangelhos diz que ele teve compaixão dessa multidão. Por quê? Porque estavam aí, não tinham nada para comer. Imagina estar aí a um relento. Estavam do outro lado da Mar da Galileia, nas margens orientais do Mar da Galileia, onde não tinha nada, não tinha cidade, não tinha nada. E o Senhor estava lá. E eles buscaram o Senhor lá. E aí estava aquela multidão, mas lá não tinha nada. Comida, nada. Cidade. As cidades estavam do outro lado, das margens ocidentais do mar. Então, essas pessoas buscaram o Senhor. E o Senhor teve compaixão delas. Eles buscavam o Senhor pelos milagres, pelas curas. Mas o Senhor teve compaixão e então disse: vou alimentar elas. Mas pediu para os discípulos, para provar eles, disse para, primeiro ele fala para Felipe: onde compraremos pão para que esses comam? E o Felipe, que era muito prático, muito objetivo, disse: não temos como, não tem como, isso não tem solução. Aqui, Senhor, estamos no relento, aberto, não tem cidades, nem se tivermos dinheiro poderíamos, porque quanto dinheiro você precisa para comprar pão para 14.000 pessoas? Você já imaginou? Não dá. E pronto, acabou. Não dá. Para Felipe, não dá. Mas tem outro discípulo aí, chamado André, que tem uma fé um pouquinho maior do que Felipe. E diz: olha, Senhor, temos 5 pães aqui e alguns peixinhos. Mas isso é muito pouco para tantos. Mas é como se alguma esperança houvesse. Agora, não vamos entrar no milagre. Eu quero entrar na explicação do milagre. Mas o sentido é o seguinte: como se houvesse alguma esperança no coração dele. Mas, Senhor, talvez o Senhor, não sei. Pois é. E até aí chegou a fé dele. Mas isso era suficiente para o Senhor. Tomou os pães, tomou os peixes e deu graças a Deus por eles. E passou para os discípulos. E aí aconteceu o grande milagre. Porque na medida que os pães passavam dos discípulos, eles partiam os pães e passavam para as pessoas, o pão se multiplicava nas mãos deles. Eu não consigo nem imaginar o espanto deles na hora em que os pães, os peixes multiplicavam nas mãos deles quando passavam para as pessoas. Mas nunca continuava. E o pão não acabava. E eles partiam o pão e o pão... o que foi? O pão está igual, do mesmo jeito. Não acabava o pão. E os peixes, eles partiam os peixes, continuavam multiplicando-se nas mãos deles. E através deles, e nas mãos deles, os pães se multiplicaram, os peixes se multiplicaram. E uma grande multidão foi alimentada. Não apenas isso, mas sobrou. Entende? Não foi que apenas foram alimentados com um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe, mas foi tanta abundância da comida e do alimento que sobrou. Todos comeram até ficar fartos e ainda sobrou. Porque assim é o Senhor. O alimento que Ele traz é abundante. A vida que Ele nos dá é como aquilo que nós falamos, aquelas talhas que Ele mandou encher de água. Ele nunca dá pouco, Ele traz a plenitude da vida. E sobrou. Muito bem, esse é o milagre. Poderíamos até falar do sentido próprio do milagre, o que nós podemos aprender daí, do que significa a bênção de Jesus sobre o pouco que nós temos. Mas vamos pular por isso para ir ao significado espiritual do sinal. O Senhor fez esse milagre impressionante. Foi tão impactante que
Vou repetir, todos os evangelhos registram esse milagre. Mas, o que aconteceu? Veja agora, versículo 22. O Senhor, e aqui, entre esse milagre que acontece aqui nos primeiros versículos do capítulo 6 e a explicação do milagre pelo Senhor, acontece outro sinal. Jesus caminha sobre as águas. Esse é um sinal que está no meio do primeiro sinal e a explicação do sinal. Nós vamos saltar esse sinal primeiro para ver amanhã e vamos continuar com a explicação do Senhor. Mas o que aconteceu, para explicar o contexto? O Senhor mandou os discípulos entrar numa barca e ele subiu para um monte orar aquela noite. A barca cruzou o mar, vamos dizer, mais ou menos 10 quilômetros, desde as margens orientais até as margens ocidentais, onde estava Cafarnaum e outras cidades. E eles cruzaram e chegaram lá durante a noite. Aí aconteceu aquela tormenta e o Senhor caminhou sobre as águas e chegou lá. Quando as pessoas pela manhã acordaram, essa multidão desse lado que ficou do outro lado do mar, acordaram, eles viram que o Senhor tinha sumido. Viram que a barca não estava, viram que os discípulos tinham sumido e falaram, e agora? Mas por quê? Porque o resultado do milagre foi o seguinte, essas pessoas vindo, e veja que a ênfase de João é muito sutil, mas é importante, diz, vindo o milagre. Não diz vindo o sinal, mas João diz aqui vindo o, porque eles apenas viram o milagre, quer dizer, o aspecto material do sinal, mas não conseguiram ver além disso. E o que eles viram? Olha, imagina o que é um homem que multiplica a comida. É o melhor dos reis que poderíamos ter, o melhor dos presidentes. Imagina um presidente que tem a capacidade de multiplicar a comida e fazer que todos sejamos fartos. É isso que nós precisamos. É isso que nós estamos buscando. Um profeta, um rei, um Cristo que nos alimente, nos dê comida. Estamos desesperados pela comida e Ele nos dá comida. Aí vamos lá, precisamos dele. Esse é o homem. E queriam fazê-lo rei. E o Senhor falou, ele não queria esse tipo de reino, esse não é o reino dele, ele não é esse Cristo, ele não é esse rei. E então, subiu para o monte e se escondeu deles. Mas eles estavam obstinados em fazer Cristo seu rei. Então, quando eles viram que aquela fonte de comida e de alimento inesgotável sumiu, o que vamos fazer agora? Foram lá buscar ao Senhor. E o que fizeram? Vamos ver. Diz, versículo 25. Versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, aquela grande multidão, não sei quantos barcos, mas para pegar uma multidão de 14 mil pessoas do outro lado do mar, você precisa muito, e aqui está a chave, muito esforço e trabalho. E essas pessoas se esforçaram e trabalharam ferventemente, por quê? Por achar a Jesus a fonte de comida e de pão. E se esforçaram realmente. Até nós poderíamos pensar para os dias de hoje. Quantas pessoas veem em Jesus apenas um fornecedor de alimento, de comida, de carros, de casas? Não é assim? Até muitos apresentam Jesus como um fornecedor de alimentos, de bênçãos materiais, físicas. Vem cá, o Senhor vai te abençoar, vai te dar isto, vai te dar aquilo, E todas essas promessas de alimentos e comidas e coisas, bênçãos materiais, físicas. E você vê com quanto esforço as pessoas buscam esse Jesus. Você vê quantas multidões de pessoas estão buscando Jesus, estão aí fielmente, constantemente, se esforçando por tirar dele essas bênçãos. E claro, às vezes o Senhor, na sua misericórdia, nos dá essas coisas, porque Ele nos ama e é bom conosco. Mas Ele não é isso. Ele é muito mais do que isso. E chegaram lá buscando o Senhor. E achando, versículo 25, no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui?
Não, o Senhor nem respondeu a palavra, porque ele caminhou sobre as águas e não dava para explicar a eles nada. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, e toca no coração do problema deles, que me buscais não pelos sinais, agora sim, sinais, não porque entenderam o que eu fiz, o milagre que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciasseis. Trabalhai, esforçai-vos, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,